Era 7h05, agora vamos lá, vou compartilhar com vocês o nosso slide, tá? Acredito que vocês conseguiram ter acesso pelo menos hoje a esse material, mas a gente vai ver ele detalhadamente agora. Deixa eu só compartilhar aqui. Quem me digam aí se já apareceu para vocês? Alguém me diz? Já apareceu, professor. Apareceu? Ok. Então, ó, a proposta para a aula de hoje é a gente continuar trabalhando com as questões que sempre vão estar pautadas em interpretação de texto, tá? Então, lembrem disso. Assim como a prova de língua portuguesa, a prova de língua inglesa também vai ter muitas questões que vão envolver interpretação de texto. Mas um conteúdo que é interessante a gente ver, tanto para ajudar na interpretação de texto, quanto porque, vez ou outra, ele vai aparecer de maneira mais específica nas questões, são conjunções, tá? As conjunções, assim como na língua portuguesa, elas têm várias categorias, digamos assim, tá? E a gente vai ver isso um pouquinho hoje, ok? Então, bora lá. Vou apresentar aqui o slide de tela cheia, ok? Então, ó, essa aqui é só uma imagem de introdução para a gente começar a pensar. Vocês estão vendo já aí algumas palavras, ó. E vocês veem que elas estão aqui, né, as conjunctions, em algumas peças de quebra-cabeça. Porque é para isso que elas servem, né, para conectar, né, elas unem ali duas partes diferentes de uma frase, elas dão um novo sentido a uma oração, ok? Então, assim como na língua portuguesa, a gente vai ter vários tipos de conjunções, aditivas, adversativas, conclusivas, tá? Mas a gente não vai focar em entender cada uma delas de todas as categorias, tá? A gente vai conhecer algumas dessas palavras para a gente poder entender um pouco como elas se aplicam e como é importante a gente conhecer algumas para poder interpretar questões, tá bom? Então, ó, me digam, dessas palavrinhas que estão aparecendo para vocês, vocês conseguem identificar algumas que vocês já conhecem? Por exemplo, a gente tem because. Vocês já ouviram antes? Because. Essa aqui é bem... Lembro, mas não sei o significado mais não. Ok, já viu antes, né? Because, ó, Pedro mandou ali, por quê? Isso pode ser usado no sentido de por quê. Então, ó, a gente já tem a questão de ser uma conjunção mais explicativa, né? Ela vai ser utilizada para explicar algo. A gente tem aqui o but. But é muito usado, muito, 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 muito. Talvez você já tenha ouvido em música, né? Então, o but já vai ter um uso diferente. Alguém aí conhece? Mas. Mas, isso mesmo. E aí é o nosso mas sem o i, né? E a gente também usa muito quando a gente está falando algo, mas, pananã, pananã. Então, assim como a gente usa muito mas, da língua inglesa também se usa muito o but, tá? Mas, ó, eu vou passar para a questão e a gente vai ver a aplicação. E aí, aos poucos, a gente vai falando de conjunções junto com as questões, ok? Mas só para vocês já observarem que elas vão ter essa função de ligar em algumas frases, ok? Então, bora lá. Ó, a primeira questão, na verdade, todas as questões que eu coloquei hoje, elas usam muito o elemento gráfico, tá? Isso é bem comum, vocês sabem, em provas de línguas em geral. Então, eu trouxe hoje 3 questões que vão trazer esse tipo de elemento, ok? A primeira é essa aqui, e ela traz bastante esse conteúdo de conjunções, tá? Então, dê uma olhada aqui, né? Dá para perceber que ela tem esse caráter informativo, de trazer um infográfico, né? E aí a gente tem, ó, Global Enterprises need business English, ok? Então, você, ó, English, a prova de inglês está trazendo a palavra inglês ali, né? Então, ó, já dá para perceber que está falando algo sobre o próprio idioma, ok? Talvez vocês também já tenham ouvido antes a palavra business, ok? Às vezes até algumas empresas aqui no Brasil gostam de colocar o nome para ficar mais chique, né? Acham muito isso, né? Essa questão desse estrangeirismo que se usa, né? As pessoas acham que estão arrasando. Então vai colocar ali no nome Business Corporation. Então, ó, business tem esse sentido de ser um negócio, ok? Então, o Business English seria um inglês mais voltado para negócios, tá?
E aí esse texto aqui, ele está trazendo que empresas globais, né, empreendimentos, enterprises globais, estão precisando de pessoas, né, que falem o inglês corporativo, tá? O inglês que possa ser usado no ambiente de trabalho, ok? Então vamos dar uma lida primeiro lá na pergunta. Lembram disso que eu falei com vocês? A gente sempre dá uma olhada aqui na pergunta, ó, e ela traz. O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam. Então, ó, ele quer saber o que é que essas duas expressões em específico evidenciam no texto, tá? Então vai ter um texto ali, mais outras informações, mas o foco da questão são essas duas expressões aqui. But, que é mais comum, como eu disse a vocês, a gente usa muito, e yet only, que não é tão comum assim. Então vamos lá tentar observar isso na questão, ok? Então vamos ver, a gente já vê aqui o but bem grandão e o yet only também, ó. Mas para a gente poder ver como é que está sendo aplicado, a gente vai ter que dar uma olhada nessas partes aqui do infográfico, tá? Como elas estão nesse contexto da imagem, não vamos nos preocupar tanto com esse textinho aqui em cima. Vamos logo dar uma olhada aqui. A gente tem uma porcentagem, tem a imagem de uma gravata aqui. Tudo isso ajuda a gente a interpretar esse texto, tá? Então, ó, se tem ali uma pessoa engravatada, tá, a outra ali está questionando alguma coisa, então vai ter uma relação, sim, com essas imagens. É sempre importante a gente interpretar o texto em seu conjunto, com os elementos verbais e não verbais, tá bom? Então vamos lá, ó. 91%, ele traz uma personagem aí, 91% of business executives agree that English is the international language of business, ok? Então, ó, algo importante aqui para a gente observar, tá? Lembra daquilo que eu falei para vocês, a gente tem que ir aprendendo para fazer uma prova de inglês, sem ser uma pessoa fluente no inglês, a pescar algumas palavras. Tem uma palavrinha aqui, talvez vocês já tenham visto no contexto de redes sociais, quando você vai se cadastrar em algum site, em alguma conta, sempre você tem que agree or disagree. Vocês conhecem essas palavras? Agree and disagree. Tem lá a sua informação. Termos de uso de uma coisa. Aí lá embaixo vai ter assim, agree ou disagree. Alguém conhece essas palavrinhas? Concordar e não. Ó, concordar e discordar. Boa. Então, ó, aqui nesse texto todo, é importante a gente ver essa palavrinha agree, ok? Então, agree vai ter esse sentido de concordar, tá? E aí, se a gente tem disagree, é discordar, ok? Então, ó, por isso que eu digo, todo contato que a gente tem com o idioma ajuda a fortalecer o nosso vocabulário, ok? Então, ó, 91% de executivos de negócios, lembra que a gente já falou aqui dessa palavra business, que tem essa relação com negócios, executives, dá pra gente, né, por associação ali, pensar executivos, ok? Então, concordam, ok? Que a língua inglesa é a língua internacional para negócios, ok? Então, tá falando, ó, is the international language. Vocês conhecem a palavra international, né, internacional, e language, dá para também associar logo com linguagem. Então, 91% das pessoas concordam com isso, tá? Concordam com alguma coisa, seja, pelo menos se você pescou o agree, você vê que concorda com algo ali da linguagem e tal, tal. Aí, but, que é a palavra que a gente tem que observar. Lembrem disso lá na pergunta. Companies' investments have not kept pace to ensure they can communicate. Ok? Então, ó, o importante aqui, se a gente conhece essa conjunção, but, a gente sabe que está se dizendo alguma coisa aí, ó. Mas, porém, entretanto, todavia, na língua portuguesa a gente tem várias conjunções diferentes para esse sentido, né? Então, é algo que adversativo, né? É algo que, peraí, tem uma informação, mas tem outro porém, tem outra coisa, né? Eu usei duas aí no mesmo contexto. Então, a gente está vendo que aqui uma coisa vai se opor
a outra. Se a gente conhece só essa conjunçãozinha but, a gente já consegue saber, né, que tem um porém ali, ok? Até aí tá dando para dar uma interpretada já no texto, ele está trazendo duas informações, de certa maneira, conflitantes, adversativas, ok? Então, nesse sentido, a gente tem esse uso do but. Vamos ver o yet only, já que ele perguntou para os dois, né? Então, se o but vai ter esse sentido, é provável que o yet only também. Então, vamos olhar aqui, ele traz outros dados, ó. Também tem uma imagem aqui, né? Um elemento não verbal. Então, ó, 92% of non-native English-speaking global enterprise employees say communication in English is critical or important for their jobs. Então, ó, important, já, né, relaciona ali, algumas pessoas talvez estejam dizendo que algo é importante, inglês é importante, ok? E vocês conhecem mais aqui do vocabulário, ó, jobs. Job significa trabalho. Então, estão dizendo ali que o inglês é importante para o seu trabalho. E aí vem a expressão yet only 7%. Então, ó, 7% apenas, né? Se a gente pensar no todo, 7% aqui em comparação aos outros 92%, isso é bem pouco. Report that their current English skills are sufficient for success on their job. Ok? Então, ó, yet only. Se a gente está pensando na expressão tendo o mesmo sentido do but, vai ser algo adversativo, né? E aí, se vocês aqui nesse contexto conhecem a expressão only, e aí, quem já viu antes only? Tem muito em músicas, tem uma da Rihanna, ótima, Only Girl in the World. Mas tem várias músicas com only no nome. You Are the Only One, acho que do Ed Sheeran também tem essa música. Já ouviu falar? Only? Apenas, isso apenas, somente, né? Então, ó, essa expressão aqui, se a gente lembra que only quer dizer pouco, né? Somente, só, apenas. E ele está trazendo aqui uma porcentagem pequena, né? A gente já está vendo que ele está contrastando essa quantidade de pessoas. Então, ó, aí traduzindo aqui já para vocês, tá? Mas nem se preocupem, porque com esse pouquinho que a gente já percebeu, quando a gente for olhar as alternativas, já vai ficar tranquilo observar, tá? Mas, ó, observem aqui. O 92% que ele está trazendo são das pessoas que, como é que a gente viu aqui, ó, consideram o inglês como importantes para o trabalho delas, tá? Mas apenas 7%, tá, reportam que o inglês delas é suficiente para ter sucesso nesse trabalho, ok? Então, 92% reconhecem isso, mas só 7% tem o inglês que eles consideram suficiente para exercer esse trabalho, ok? Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Lembrando, ele quer que a gente escreva, né, aqui na alternativa, ache a alternativa, que coloca o que é que essas duas expressões evidenciam, ok? But and yet only, ok? Então, ó, letra A, um impedimento às transações comerciais em contexto internacional. B, o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas. C, uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês. D, a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. E um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. E aí, chutes, respostas, o que é que vocês acham? Qual dessas alternativas? Quem colocou a essa, Andriele? Quem mais? Podem ir botando no chat se quiserem, o que é que vocês acham? E aí? Solange ficou em dúvida entre C e E. Eu acho que é a C. Ok, acha que é a C. Gabriel vai na E. Letra D. Ok, Ricardo disse letra D. Mais um ali C, ok. Vamos lá. Então, as mais faladas foram
C, D e E, né, no geral. Vamos olhar logo aqui a letra D, tá? A necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. Funcionários nativos seria a gente ter pessoas que são próprias de países que falem aquele idioma. Esse ponto não é falado no texto, tá? E seria algo que não daria para inferir, mesmo que porque você pode pensar, professora, mas também eu não consegui traduzir o texto todo, então como é que eu sei que não é falado no texto, tá? Mas aí o que vocês têm que pensar é, tenta encontrar a alternativa do que foi falado, né? É o caminho que a gente tem que seguir ali no texto. Então, se você não encontrou nenhuma informação que trouxesse que está querendo chamar pessoas que sejam nativas dos países para o mercado de trabalho, tá? Então, dá para descartar essa alternativa, ok? Então, essa daqui está trazendo a ideia de trazer pessoas de outros países, né, que falassem a língua inglesa para esse trabalho, tá? Mas não é o foco desse infográfico, ok? Aí vamos ver letra C e letra E. Talvez algumas pessoas ficaram pensando, né? Uma comparação, um contraste, poderia ser algo parecido, né? Mas lembrem que uma comparação, ela pode ser contrastante ou não, tá? Você pode comparar duas coisas muito semelhantes ou duas coisas muito diferentes, ok? Nesse caso aqui, a gente está comparando coisas diferentes, então é um contraste, tá? Entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês, ok? Então, eles estão dizendo o quê? Que há muita gente, na segunda parte ali mesmo que a gente avaliou, muita gente reconhece que o inglês é importante, porém, pouca gente realmente é capaz de ter um bom desempenho na língua. Aí vamos olhar aqui, ó, na primeira parte que a gente viu, muita gente concorda que inglês é a língua internacional que deve ser utilizada pelas empresas, né? Mas, então lembra da parte adversativa aqui, tá? Mas tem outro detalhe. E aí, nesse caso aqui, ó, é que poucas empresas investem realmente, né, para assegurar que as pessoas estejam hábeis para se comunicar em inglês, tá? Então é esse contraste. E aí, ó, a questão é, se você conhece as conjunções em inglês, pelo menos but, que é uma das mais básicas das conjunções adversativas, você já consegue entender que vai estar sendo apresentado algum contraste, tá? Então, quando você pensa, but eu sei que é uma conjunção adversativa, e o texto está trazendo duas conjunções tendo o mesmo sentido, então provavelmente yet only também vai ser uma conjunção adversativa, você já consegue inferir isso, tá? E aí, tem uma questão aqui, uma alternativa, que traz a ideia de um contraste, então eu já posso marcar aqui que vai ser a letra E, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Alguma dúvida, gente? Vocês conseguiram acompanhar a linha de raciocínio até chegar à resposta? Deu para ficar claro? Me digam. Tranquilo? Podemos ir para a próxima questão? Sim. Ok. Então vamos lá. A questão 2 traz ainda menos texto. A gente tem aqui um cartaz, um pôster, enfim, tá? Então aí, como ele é um texto curtinho, a gente pode dar uma olhada logo nele antes de ir ler a pergunta, ok? Então a gente tem aqui algumas pessoas segurando umas imagens, né? E aí a gente tem o texto. We are culture, not a costume. Ok? Essa questão aqui é aquela para tentar te confundir com um falso cognata, ok? Fernando perguntou foi a letra E, tá? A primeira. E a primeira foi a letra E. Então aqui na segunda, ó, essa questão aqui foi feita para fazer você pensar no falso cognata, mas a gente vai ver isso já já, ok? E aí aqui no meio tem mais um textinho. This is not who we are. And this is not okay. Aí todo mundo, ok, eu sei o que é. Ok. Então vamos lá. Ó. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, então você já ganhou uma dica, o que é que essa campanha está abordando? Diversidade e inclusão. A interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de... Então olha aí, ó.
elementos verbais e não verbais. Então, você tem que olhar tudo nesse texto, tá? O que é que vocês conseguem observar desse texto, dessa imagem, na verdade? Alguém quer falar sobre isso? O que é que vocês percebem aqui nessa imagem? Como vocês interpretam? Vejo vários estilos de moda diferentes. As pessoas estão segurando umas coisas, nas imagens tem, né, umas coisas diferentes ali. As pessoas também, ó, lembrem, aqui no texto já fala que a campanha aborda diversidade e inclusão. É para perceber que etnicamente são pessoas diferentes, né? Então a gente tem uma pessoa negra, uma pessoa de etnia asiática, latina, ok? Branca. Então a gente tem várias pessoas de etnias diferentes. E elas estão segurando cartazes de outras pessoas, usando umas roupas ali meio diferentes, né? Então, ó, vamos agora observar os elementos verbais, tá? We are a culture. Tá até grifado aqui, culture. Se vocês fossem pensar na aproximação com a língua portuguesa, vocês arriscariam que culture quer dizer o quê? Cultura. Cultura. Isso, está correto. Culture quer dizer cultura, ok? What about e sobre costume? Costume. Se fosse pela proximidade com o português, até escreve igual, né? Seria o quê? Não há costume. Costume, né? Faz pensar em costume. Mas esse é aquilo que a gente chama de falso cognata, né? Então é uma palavra que não tem nada a ver com a sua palavra semelhante na língua portuguesa. Porque costume quer dizer fantasia, ok? Então você vestir uma fantasia, por exemplo, no Halloween lá fora se veste muito fantasia, is a costume, ok? Então já anotem aí essa tradução de vocabulário, essa dica, porque costume não quer dizer costume, quer dizer fantasia, tá? Fantasia de roupa mesmo, você vestir uma fantasia. A Solange, eu jurava que era costume. Pois é, não é. Gente, olha, né, escreve até igual, né? Mas não, costume quer dizer fantasia, ok? Então eles estão dizendo o quê? Ó, aqui nós somos uma cultura, não uma fantasia, ok? Se vocês sabem o not, vocês já vão saber que eles estão dizendo que não fantasia. Então não é uma fantasia. Então, uma cultura. E aí, sabendo esse sentido e vendo as pessoas segurando os cartazes, a expressão no rosto das pessoas, já dá para perceber que eles estão criticando que eles são uma cultura e não algo a ser usado como fantasias, etc. Né? Então, por exemplo, o rapaz aqui latino está segurando uma imagem que as pessoas estão vestindo sombreiros, tal, e aí isso seria um estereótipo, né, da cultura dele. Ele está dizendo, isso é a nossa cultura, não é algo a ser usado como fantasia, enfim, tá? E aí, olhando aqui o restinho do texto no meio, this is not who we are and this is not okay. Então, ó, ok, vocês conhecem, seria, né, algo bom, ok. Not ok, não é ok isso. Então, basicamente, eles estão reafirmando que não é nada ok fazer isso. Tá? Então, vamos olhar agora lá a pergunta, novamente. Nesse post de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de... E aí? O que é que vocês acham? Marcou A, quem mais? Vão mandando aí, quero saber. Agora, com essas informações novas que vocês aprenderam sobre o texto, o que é que vocês acham? Mais um ali mandou letra A. Letra Letra E. Para o que significa essa palavra? Estereótipo. Qual? Não Letra consegui A. te ouvir. A letra A. Estereotipar? Ok, vamos falar disso. Vamos lá, mais alguém quer mandar o chute? Então vamos lá. Vamos logo ver a letra A, então. Estereotipar povos de certas culturas. Talvez você já tenha ouvido a palavra estereótipo,
ok? O que é um estereótipo? Essa ideia, por exemplo, se vocês veem vídeos de gringos, é até interessante ver isso às vezes, falando como eles veem o Brasil. Acontece muito o quê? Eles dizerem logo carnaval, futebol, não é verdade? São coisas que caracterizam para eles a nossa cultura, tá? Mas isso é um estereótipo, porque nem todo mundo do Brasil vive em torno de futebol e carnaval. Isso é algo da nossa cultura, faz parte da nossa cultura, tá? Mas que é visto lá fora, né, de uma maneira muito mais forte do que realmente é na realidade, ok? Então isso é um estereótipo de como veem a nossa cultura. E é isso que o texto aqui está mostrando. Quando ele coloca essas imagens das pessoas segurando, né, ali, ó, alguém, então, nesse caso aqui, não consigo ver exatamente ali a roupa, mas é um kimono, pelo que eu percebo, né? Então, a mulher ali usando um kimono e aquela sombrinha japonesa, né? E aí as pessoas usam isso como fantasia, mas que na verdade é parte da cultura daquela pessoa. E que não necessariamente as pessoas usam aquela roupa no dia a dia. Às vezes é uma roupa de uma ocasião específica da cultura, de um festival. Assim como as roupas do carnaval aqui, por exemplo, das escolas de samba, a gente não usa no dia a dia. Né? É algo daquela época em específico, mas que é estereotipado. Okay? Então, assim, a gente chama, né, a gente conjuga dessa forma para designar o que está sendo mesmo feito e o que está sendo evidenciado nesse post. Então, a alternativa aqui acaba sendo sim a letra A. Né? Então, os elementos verbais e não verbais fazem referência ao ato de estereotipar povos de certas culturas. Ok? Já já eu vou falar sobre as outras alternativas também. Deixa eu ler aqui a pergunta de Solange. Professora, beautiful é usado só para mulheres ou para homens também? Então, beautiful é usado para mulheres, tá? E também pode ser usado para outras coisas. Tipo, você falar que, this book is beautiful. Falar de um livro, enfim, de qualquer outra coisa, ok? Para homens, a gente costuma usar handsome. Okay? Deixa eu colocar aqui no chat. Handsome. Tá? Então, handsome é o equivalente a beautiful, tá? Para homens. E aí, lembrando, beautiful quer dizer algo bonito, tá? Então, você usa para falar de uma mulher. Então, this woman is beautiful, she is beautiful. Ou também falar de outras coisas. The view here is beautiful. Então, a vista aqui é muito bonita. Professora? Oi. Eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos, se chama o outro homem de beautiful, diz que eles batem na pessoa, né? Porque parece que você tá chamando não, de gay. não vai ser bem visto, entendeu? Não vai ser algo assim que vão gostar. Mas bater na pessoa também, né? Lógico, sempre tem umas pessoas extremistas demais, mas não chega a tanto, acredito. Mas não vai ser bem visto mesmo, culturalmente, né? Vão estranhar, né? Dizer, ué, tá chamando o homem de beautiful, né? Vão achar estranho. Mas exatamente porque existe uma palavra específica para usar ao falar de homens, ok? Mas o significado é o mesmo, no sentido de falar da beleza da pessoa, ok? Então vamos olhar aqui as outras alternativas. Discriminar hábitos de grupos minoritários. Não, o texto não quer evidenciar, fazer referência à discriminação de hábitos de grupos minoritários, ok? Banir imigrantes de determinadas origens. Também não. Em nenhum momento fala de banir ninguém em nenhum lugar. Se tivesse uns elementos ali de, enfim, um território e umas marquinhas de X, alguma coisa no elemento não verbal, mas não é o caso. Letra D, julgar padrões de beleza de diversas etnias. Também não se está julgando o padrão de beleza. Está falando da questão da cultura e de ser usada essa cultura como uma fantasia. Mas aí, ó, detalhe. Se você pensou em costume, tendo o sentido de costume, aí você vai, ó, letra E, desvalorizar costumes de algumas sociedades. Aí você leu ali, ó, not a costume, não costume. Então, tá dizendo não a um costume. E aí tá desvalorizando um costume de alguma sociedade. Não. Porque costume significa fantasia. Então, é uma questão realmente feita para te confundir ali no falso cognata, tá?
Então, ó, sempre desconfiem quando a palavra aparece muito. Tentem ver o restante do contexto do que está sendo visto ali na imagem, tá? Nos elementos não verbais, tudo isso, ok? Então, realmente, você sabendo o significado dessa palavrinha já te ajuda a chegar ali na letra A, que fala de estereotipar povos de certas culturas. Ok? Então, resposta da questão 2, letra A. Podemos seguir? Alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Me digam. Posso seguir? Cadê as pessoas? Estão aí? Posso? Então, vamos lá. Terceira questão. A gente tem aqui uma imagem, né? Lembra aí uma charge, um pouco. Então, vamos lá. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Então, temos aí uma primeira frase da gente observar. Lembrando, boy, vocês já conhecem, garoto. E a gente tem 2 garotos aí nessa imagem. Então, você começou, deu uma olhada, vamos logo ver essa questão. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Então, ó, a gente já sabe, então provavelmente ele está retratando adolescentes aí nesse cartoon. E está sendo feita uma crítica a algo que a sociedade exige do adolescente. O que a gente precisa entender no texto é qual é, né, essa exigência que está sendo feita. Então, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Então, vamos olhar o que é que a sociedade está exigindo do adolescente de acordo com esse cartoon. Ok? Então, ó, when I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I will be eligible for Social Security before I graduate from high school. Ok? Então, talvez uma ou outra palavra vocês identificaram, mas vamos perceber uma coisa aqui. Primeiro, ó, 2 primeiras frases começam com a mesma estrutura, estão vendo? When I was 5. When I was 10. Ok? Então, as 2 primeiras frases começam com a mesma estrutura. Isso deve querer dizer alguma coisa. Então, ó, vamos olhar essa expressão aqui. When. Ok? When pode ser utilizado também como uma conjunção. E é também uma expressão temporal. Tá? When quer dizer quando. Ok? Podem anotar aí se quiserem. When, quando. Ok? E aí a gente pode utilizar também sendo a referência de na época de, e é o mesmo sentido de quando mesmo, tá? Então, when, uma expressão temporal, ok? Então, ó, when I was 5. Essa expressão aqui, como a gente está vendo, a gente tem 2 números, né? E a gente sabe que está esse texto fazendo alguma referência à adolescência. A gente vê aqui depois, mais para frente, a palavra adult, que a gente pode já relacionar com adulto. Nesse caso, é correto, tá? Então, ó, essas 2 expressões estão se referindo a quando ele tinha essa idade, ok? Então, quando eu tinha 5 anos, e depois quando eu tinha 10 anos, ok? E aí abaixo a gente tem, ó, now. Alguém conhece essa palavrinha? Now. Tem até acho que um serviço de TV a cabo, alguma coisa. Que Agora. Tem... Isso. Now quer dizer agora, né? Pode ser utilizado como hoje em dia, no tempo presente, né? Então, now, agora. Então, ó, vamos observar de novo a estrutura. Quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10 anos, agora. Então, ele está falando gradualmente de períodos da vida ali, né? Quando eu tinha 5 anos, alguma coisa. Quando eu tinha 10 anos, alguma outra coisa. Agora, alguma outra coisa. Ok? Então, ó,
Outra palavra aqui para a gente observar e acrescentar o vocabulário para ajudar nessa interpretação, ok? A gente tem a palavra told. Estão vendo aqui? E também se repete, ó. When I was 5, everyone told me. When I was 10, they told me. Ok? E aqui embaixo, isso muda. Ele diz, now they say. Mas tanto told quanto say tem o mesmo significado. Porém, told a gente usa para o passado, tá? E o say a gente só vai usar no presente. Ok? Told significa contar algo, dizer algo, ok? Então ele está dizendo que quando ele tinha 5 anos, todo mundo me dizia alguma coisa. Depois, aos 10 anos, todo mundo dizia alguma coisa. Então esse told me, normalmente também é utilizado quando você está falando de alguém aconselhar algo, tá? Então, they told me to stop. Eles me disseram para parar. Eles estão aconselhando você a parar, tá? Então, told tem esse sentido de eles me contaram, me disseram, me aconselharam. E aqui no presente, now they say. Agora eles dizem. Então, também tem esse sentido, say, de dizer, ok? Tem a música lá da Beyoncé, Say My Name. Eu sempre que eu estou falando em algumas palavras específicas, eu vou lembrando de músicas que trazem as palavras. Exatamente porque eu aprendi muito inglês com esse contato, com músicas, com filmes, com séries. Então, dessa forma, a gente acaba exercitando e lembrando, né, de lugares onde a gente já viu aquela palavra. Então, tem lá a música de Beyoncé, Say My Name, Say My Name. Lembram dessa música? Só acompanhando o raciocínio da professora, tudo fica mais fácil, faz até a pessoa pensar mais e se aprofundar na questão. Que bom! Às vezes eu fico com medo de meu raciocínio estar sendo muito louco. Mas que bom que vocês estão conseguindo acompanhar a montanha-russa aqui, tá? Então, ó, say quer dizer, né, dizer algo. Então, bora lá. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia to be a big boy. Big, vocês já conhecem também essa palavra, acredito, significa grande, né? Então, para ser um garoto grande, né? Para ser um menino mais crescido, né? Be a big boy, né? Então, seja, aqui a gente diria seja homem, né? Essa expressão que usam, assim, seja um garotão, seja um menino mais, né? Altivo, seria isso, né? Então, when I was 10, they told me I should be more mature, ok? Aqui é uma palavra que a gente também pode traduzir, inferindo aí com a língua portuguesa e que está correta. Mature quer dizer maduro, tá? Então, ó, quando eu tinha 10 anos, me diziam para ser mais maduro, ok? E aí, now they say it's time to start acting like an adult. Então, ó, se você já sacou aqui que mature quer dizer maduro e adult quer dizer adulto, então ele está dizendo que a cada fase da vida dele iam dizendo uma coisa diferente no sentido de ele ser, né, um pouco mais, agir de maneira mais que condiza mais com uma pessoa mais velha do que ele realmente é, né? Então, quando tinha 5, tem que ser mais. Quando tinha 10, tem que ser mais maduro. Depois tem que ser um adulto, né? Então, isso vai mudando, né, sempre. Professora, eu sei que tem nada a ver, mas vai ter dica de livro hoje. Ó, eu não separei uma dica específica, mas eu faço sim, eu posso dar uma dica assim no final. Ok? Então, ó, ele falou ali. Ô, professora, Oi. então, big significa grande, então aquele chiclete big significa grande, grande? Sim, isso mesmo. Big significa grande. E aí era big, de verdade, né? Era bem redundante. Big, grande, grande. Isso mesmo, tá? Mas hoje a gente tem a rede de supermercados, né? Big bom preço. Deve ser um bom preço grande. Ok? Então, ó, no final, depois de trazer essas frases aí, falando dessas fases, ele diz: At this rate, I will be eligible for Social Security. Aí é uma questão, lembra do que eu sempre falo, ter esse contato com a cultura, com a língua, porque isso aqui pode confundir muito o aluno, porque não é algo que você vai ver em qualquer lugar, tá?
Se você conseguir traduzir literalmente, talvez você relacione com o que existe no Brasil. Porque a gente não costuma se referir dessa forma aqui, a gente tem outra palavra para isso. Mas, ó, se a gente for traduzir, Social Security quer dizer segurança social. É. Alguém tem ideia do que é isso? Alguém sabe, por exemplo, o que significa a sigla INSS? A gente fala o tempo todo do INSS. INSS, INSS. Mas vocês sabem o que é a sigla INSS? Alguém sabe? Instituto Nacional de... Pera, deixa eu lembrar aqui. Instituto Nacional... Esse aí, ó. Só esqueci o SS. É Instituto Nacional de Segurança Social. Mas a gente não costuma, a gente pensa em INSS, a gente nem sabe o que quer dizer INSS. Porque aqui a gente não fala muito disso, de segurança social, a gente fala mais de benefícios, aposentadoria, né, o nome dos benefícios mesmo, tá? Mas tudo isso, todos esses benefícios que a gente tem do INSS, são parte do que a gente chama de segurança social. Mas a gente não usa muito esse termo aqui no Brasil, culturalmente a gente não usa tanto. Mas lá fora se usa muito Social Security, ok? Então, assim, você fala que a pessoa se aposentou, retired, tá? Se aposentou. Mas você pode dizer também that person is receiving Social Security, ok? A pessoa está já recebendo da segurança social. Aqui não é tão comum a gente usar essa expressão. E aí, mesmo que você traduza no texto, como não é comum a gente usar aqui, talvez você fique, o que danado é segurança social? Mas se você tem esse contato com a cultura, seja americana, seja da Inglaterra, em ambos os casos se utiliza muito essa expressão de Social Security para falar dessa segurança social referente aos benefícios de aposentadoria, etc. Ok? Então, essa questão ela exige bastante do aluno esse contato com a cultura, ok? Então, ó, se a gente agora já sabe essa informação, vamos ler. At this rate, I will be eligible for Social Security before I graduate from high school. Lembra que lá no começo a gente viu essa conjunção aqui, before? Lembram? Lá naquela tabelinha, acho que a gente também falou dela. Tinha o because, que era o porquê. O before é uma expressão temporal que a gente usa. A gente tem before and after. Ok? Before significa antes. After, depois. Tá? Vou colocar até aqui no chat. Ó. Before, antes. After, depois. Se vocês quiserem anotar aí no caderno. Tá? Então, ó, se a gente for direto para a tradução, ele está dizendo que... Aí eu não vou pular essa expressão aqui, só porque eu sei que para alguns... Aí depois eu vou trazer a tradução dela, tá? Mas só porque, se você for olhar aqui, você vai pensar, não, isso aqui é this rate, nunca vi essa palavra rate antes. Eligible Social Security before graduate high school. Então, vamos observar cada uma dessa palavra e tentar pescar, ok? Então, ele está falando de eligible, significa você ser elegível para algo, tá? Então, ele está falando de ser elegível para a segurança social. Então, seria ser elegível para se aposentar, para receber esse benefício, ok? Antes da graduação. E high school, quem já assistiu High School Musical, sabe que é o ensino médio, né? Então, ó, ele está falando que poderia estar elegível para ter esse benefício de aposentadoria antes mesmo de se formar no ensino médio, né? Então, vamos associar tudo que a gente viu antes. Aos 5 anos, diziam para ele ser um homem. Quando ele tinha 10, diziam para ele ser mais maduro. Quando ele tinha... Quer dizer, atualmente dizem para eles agir como um adulto. E aí a expressão at this rate está dizendo que nesse ritmo, tá? Ele estaria elegível para se aposentar antes mesmo de se formar no ensino médio. Beleza.
eu sei que eu acabei traduzindo bastante coisa. Talvez você pense assim, se eu não soubesse essa ou essa palavra agora, como a professora dizendo, eu não ia conseguir interpretar esse texto. Mas aí vamos dar uma olhada nas alternativas e ver o que foi necessário saber para chegar à resposta da questão, ok? Então, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que, letra A, se aposente prematuramente, letra B, amadureça precocemente, letra C, estude aplicadamente, letra D, se forme rapidamente, ou letra E, ouça atentamente. E aí, o que é que vocês acham? Eu marquei a letra B. Letra B. B. Letra B, quem mais? Concordam com a letra B? Alright, very good. Amadureça precocemente, é isso. Né? Então o texto está dizendo que sempre uma fase da vida estão dizendo para ele ser, né, mais avançado, mais desenvolvido, mais maduro. Então, se ele continuar nesse ritmo, né, ele vai acabar, antes de terminar o ensino médio, já vão estar dizendo para ele ser um idoso e estar disponível para a aposentadoria. Né? Então, essa é a crítica que está falando no texto, né? De a sociedade exigir que ele amadureça precocemente, ok? Sei que essa questão exigiu um pouco mais de vocabulário para entender tudo isso. E por conta disso, vamos ver mais algumas conjunções. Vamos voltar lá para aquele quebra-cabeça aqui do começo. Então, vocês viram que because significa porque. Então, a gente pode usar... Cadê? Deixa eu ver ali, Gabriel. Quando eu li o texto, eu consegui traduzir o final e ia chutar a escola. Ok. Então, because, a gente falou, significa porque, né? Então, por exemplo, posso dizer que Gabriel is not coming to class today because he is sick. Então, eu estou dizendo que ele não vai vir para a aula porque ele está doente, ok? Então, because a gente usa para justificar algo, para explicar. Então, é uma conjunção explicativa, ok? But, a gente também já viu, é uma conjunção... Oi? Então existe outro tipo de porquê em inglês? Esse porquê, esse because é só para explicar e ou para fazer pergunta. Existem outros também? Tem, a gente pode usar. No caso, não é como na língua portuguesa da gente ter os 4 porquês que vão mudando daquela forma, tá? Mas, por exemplo, quando a gente faz uma pergunta, a gente pode usar why, ok? Why, a gente usa, por exemplo, why are you sad? Por que você está triste, ok? Então, why é o porquê, tá? Pra gente perguntar. Mas because é o porquê no sentido de explicar, ok? Então, because é o porquê explicativo. Vou botar aqui, tá? Então, quando a gente usa o because dentro da frase, está sendo sempre para a gente explicar algo. A gente não usa because para perguntar o porquê de algo, tá? E nesse caso, a gente usa why. Ok? Ficou claro, gente, isso? Então, because, como eu disse, conjunção explicativa. But, a gente falou também, é uma conjunção adversativa, para a gente fazer um contraste, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa frase. I'm happy, but I know that I will be sad tomorrow. Nossa, que triste essa frase. Mas eu disse, eu estou feliz, mas eu sei que amanhã eu vou estar triste. Ok? Então, estou dizendo, eu estou feliz, mas apesar disso, porém, entretanto, eu sei que amanhã eu estarei triste, tá? Então, a gente sempre usa para fazer esse contraste, ok? Outras que a gente pode usar nesse sentido, however, não é tão utilizada quanto but, mas a gente pode usar, however. E a gente teve lá naquele texto a expressão yet only, ok? Que já é uma expressão conjugada, né? Mas o yet seria ainda. E aí seria, então se a gente diz yet only, seria quase como assim, ainda assim, apesar disso, sabe? Nesse sentido. Mas, não se atenham a ter que
decorar todas essas conjunções de uma vez, tá? Estou trazendo aqui algumas só no final da aula para a gente ir expandindo mesmo esse vocabulário e, como eu sempre digo, peço que vocês busquem sempre mais, tá? Então, busquem ter esse contato, conhecer essas palavras, estudar também o assunto em específico, se vocês quiserem buscar para estudar a conjunção mesmo, tá? Mas não, como eu digo sempre, ó, nessa corrida que a gente fica, que a gente entra para o Enem, não adianta a gente tentar se tornar fluente em poucos meses. O que a gente pode fazer é buscar expandir o vocabulário o máximo possível, tá? Então, usando as ferramentas que forem possíveis para vocês, músicas, séries, filmes, aplicativos como o Duolingo, tudo isso é válido, ok? Então, when, eu também tinha falado com vocês a respeito de when, é uma expressão que a gente usa que é mais temporal, né? E aí ela pode ser utilizada no sentido conclusivo, para você concluir algo, chegar a uma conclusão sobre algo, considerando quando aquilo aconteceu, ok? Então a gente tinha visto já um exemplo dela aí, uma questão. And é uma também das mais utilizadas no sentido aditivo, então a conjunção aditiva, né, para você unir ali duas frases. Então, and significa e, né? Então, you and me, eu e você, ok? Você e eu, na verdade. Ok? Então, and é uma conjunção aditiva, a mais utilizada, tá? Mas a gente também tem also, que quer dizer também, tá? Besides, ok? Então, a gente tem algumas outras. O so é muito usado, né? Ele é utilizado até de uma maneira, como posso dizer, num sentido quase de gíria também, às vezes, dentro das frases. Então, você joga so em tudo que é canto, né? Mas aí o so também pode ser explicativo ou conclusivo, tá? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo. She gave me a gift, so I was happy. Então, ela me deu um presente, então eu fiquei feliz, tá? Então, pode ser utilizado mais ou menos como o nosso então, tá? É algo conclusivo. Aconteceu algo, então eu me senti assim, ok? E por último ali o then. Esse then, cuidado para não confundir com o them que tem o M no final, tá? O then com M, né, 3 perninhas aí no final, quer dizer eles, ok? Pode ser utilizado como eles, nesse sentido, tá? Mas esse them aí com um N só, ok? A gente vai usar, assim, se fala muito assim a expressão, ok, then, então tá. Então também é muito parecido com esse então, tá? Então a gente usa it was okay then. Então tava ok, então tá certo. Ok? Também é nesse sentido conclusivo, certo? Então são só algumas expressões que sempre, como eu digo, a cada questão que a gente vai vendo, a gente também vai vendo novamente essas palavras. Já teve algumas aqui que apareceram no texto hoje que a gente tinha visto em outra aula, tá? E aí isso vai permanecer. A gente vai sempre revendo algumas palavras e também aprendendo novas. Esse é um processo contínuo. Até hoje eu aprendo também ainda algumas palavras novas que eu não tinha visto antes. Estou lendo um texto e aí de repente, essa palavra eu não conhecia. Vou lá, busco, descubro. Ok? Gente, alguma dúvida sobre as questões de hoje, sobre a aula, sobre o conteúdo, sobre o que vocês quiserem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se manifestem. Nadinha? Ok, então vou deixar a dica de livro de hoje. Hoje eu vou dar uma dica de uma autora que foi uma das primeiras que eu li na língua inglesa, tá? Sandier falou, professora, eu vi em uma música a palavra tempo. Time, você viu time? Bem usada também, né? Não, professora, não era time. Time? Era tempo mesmo. Tempo mesmo, do mesmo jeito que se escreve em português. Você viu numa música em inglês? Isso mesmo. Aí eu não sei como foi utilizada. Às vezes, numa música,
colocam... Oi. Eu fui procurar saber com minha professora no tempo que eu estudava. Ela também, tipo, não soube me explicar bem. Aí eu pesquisei e vi que era tipo um tempo de música. Entendi. Talvez seja, às vezes eles utilizem no contexto musical a palavra como ela é escrita na língua portuguesa mesmo. Porque às vezes acontece, né, de a gente ter, até pronto, aqui em português a gente usa algumas palavras em inglês que se tornaram nossas, né, assim. Por exemplo, uma palavra bem comum que a gente usa e que na verdade a gente só usa aqui, porque lá fora, mesmo os países de língua inglesa, eles não usam desse jeito. É o nosso notebook, a gente fala notebook, né? A gente usa notebook para falar de um computador, né? De um computador portátil. A gente chama de notebook. Porém, lá fora, o que a gente chama de notebook é um laptop. Que seria o que aqui a gente chama de laptop só para crianças, né? A gente fala aquele laptop da Xuxa lá, é o que a gente chama de laptop, ok? Mas laptop é o notebook da gente. E lá, notebook é só um caderno, ok? Então, um caderno onde você faz suas anotações é um notebook. Então, tem coisas que adquirem um sentido culturalmente, tá? Como aqui no Brasil a gente adquiriu de chamar o computador portátil de notebook, tá? Enquanto lá fora, notebook quer dizer só caderno. E aí o computador portátil chama de laptop, ok? Então, esse caso, talvez, a palavra tempo, eles usam uma música e tal para designar algo específico. Ou, de repente, eles usam... Se você até quiser me mandar a música, enfim, me dizer qual é a música, mas pode ser que eles usam num contexto de, tipo, uma abreviação de temporary, que seria temporário. Então, eles falam tempo na música, porque eles estão se referindo a temporary. Pode ser algo bem específico, assim, cultural mesmo, tá? E aí, a dica... Deixa eu pegar aqui, ó. Um dos primeiros livros que eu li em inglês foi esse aqui, da autora Stephanie Perkins, ok? Que chama Lola and the Boy Next Door, ok? A autora é a Stephanie Perkins. Ela escreve romances bem levinhos, bem tranquilos de ler, assim, com um vocabulário mais tranquilo da língua inglesa, né? Mais atual. E ela tem vários livros, esse aqui é apenas um deles. Eu tinha lido um em português antes dela. E aí depois eu comprei esse aqui em inglês. Demorei para ler na época, não sabia tanto de inglês ainda. Fui lendo e pesquisando várias palavras, tá? Mas é um livro que é mais tranquilo, com um vocabulário mais atual, com menos palavras rebuscadas, ok? Então, se alguém está buscando aí um romance tranquilo para ler e tentar se aventurar aí pela língua inglesa, fica essa dica aqui dos livros da autora Stephanie Perkins. Vou colocar aqui no chat o nome dela. Stephanie Perkins, ok? Então ela tem vários. Tem até outro que eu quero ler dela ainda, que é o Isla and the Happily Ever After. Tem aqui as outras capas de livros dela, tá? Então fica aí essa dica para vocês de fim de aula, ok? E continuem sempre estudando inglês, tendo esse contato. E guardem sempre as dúvidas de vocês também para trazer nas aulas, ok? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Vou encerrando por aqui, ok? Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.